Palavras da responsável Marina Aparecida Jesus Santana de Aventura Pereira. Boa noite. Chovendo pra caramba, né? São Pedro hoje resolveu lavar, né? E lavou direitinho. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês, ao pessoal que está nos assistindo através do Facebook, esclarecer alguns frequentadores que estão aqui, que vieram fazer culto de elevação e encontraram uma cerimônia totalmente diferente, né? Então, assim, o formulário de vocês foi para o altar, tá? Foi mentalizado, então a gente só não falou o nome, porque hoje é culto de construção do paraíso no lar. Então, por isso que está um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados, tá bom? Mas seu antepassado recebeu todas as orações. E assim, né, gostaria realmente, até por conta da experiência da Eliane, né, que é uma experiência muito significativa e que está atrelada, né, ao culto aos nossos antepassados. Esse mês, o mês de novembro, nós tivemos no dia 2, né, o culto de antepassados no solo sagrado, e assim, é uma dinâmica nossa durante o mês está retomando sobre isso. Então, a experiência da Eliane hoje caiu assim, né, perfeitamente, destacando essa importância, né, de como nós cuidamos dos nossos antepassados, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua forma de pensar, a sua forma de interagir com esses sentimentos. E é claro que tudo isso tem que ser respeitado, independente da crença que cada um pratique. Então, nós sempre nos preocupamos com esse sentido, né, de oferecer o nosso sentimento de gratidão, as nossas orações para a elevação dos nossos antepassados. Então, é claro que cada vez que nós nos unimos, nos ligamos a Deus, né, nos conectamos e fazemos uma prece, o nosso antepassado, ele sobe sempre mais um degrau no mundo espiritual. Então, da mesma forma que nós estamos nos elevando constantemente através das nossas práticas, né, do nosso servir, das nossas boas ações, os nossos antepassados também se elevam com essas mesmas atitudes. Então, a partir do momento que eu me preocupo em vir ao Jorei Center ou a uma outra unidade, eu faço um pedido de elevação espiritual, eu estou oferecendo a esse antepassado o meu sentimento de gratidão, né? Tudo aquilo que ele significou para mim, todas as ações, até mesmo por estarmos aqui no dia de hoje. Porque a gente só está aqui porque um antepassado, em algum lugar, em alguma das camadas do mundo espiritual, nos encaminhou para a obra divina. Independente se nós já somos membros, se nós somos frequentadores, se a gente está vindo pela primeira vez. Então, isso tudo é obra dos nossos antepassados. Então, esse sentimento ele tem que estar sempre assim colocado em prática. A gente não pode, morreu, acabou. Tudo bem, a matéria, como o ensinamento que foi lido, a gente sabe que ela acaba, que ela se desfaz. Mas o espírito ele apenas muda de nível, ele muda de plano. Então, cada vez que a gente ora, ele sobe mais uma escala. E a experiência da Eliane trouxe isso muito forte, né? Que a partir de uma prática que ela recebeu e que ela obedientemente, né, colocou ali na sua prática diária, fez com que as coisas se transformassem, mudassem, né? Então é bem por aí, tudo aquilo que eu desejo e que eu vou em busca de uma resposta, que eu vou em busca de uma orientação. E isso acontece a partir do momento que eu realmente coloco em prática, as coisas se modificam. E foi o que a Eliana fez.
Ela colocou, então, todo dia ela vinha fazer gratidão, fazer oração, e tudo isso fez o quê? Com que no mundo espiritual os seus antepassados, os seus ancestrais se elevassem, e com isso ela também evoluiu. Então, materialmente, espiritualmente houve a evolução, e essa evolução refletiu na matéria, fazendo com que ela conseguisse, né, ter a saúde normalizada. Então, são pontos que vão assim, né, destacando e chamando a nossa atenção. Eu vou pedir licença para vocês para fazer uma breve leitura, que foi algo que me chamou muita atenção hoje, e por incrível que pareça, eu ouvi uma fala que bateu com esse ensinamento de Meixo Sama, com essa reminiscência, e que fala para a gente pensar um pouquinho. Venha, mesmo que seja se arrastando. Em maio de 1946, fui a Hakone e passei muito mal, não conseguindo mais me locomover. Nessa circunstância, Meixo Sama disse, deixe-no ficar hospedado no Toronoyá. Os sintomas da doença eram semelhantes ao que se apresentaram anteriormente, quando os médicos me desenganaram. Como o estado era grave, um servidor perguntou ao Meixo Sama, ele não tem mais cura? Perdão. Aquele senhor está melhor? Ao que me respondeu, na verdade, ele não tem mais cura. Todavia, uma vez que está alimentando as pessoas que dedicam para Deus, não posso deixá-lo morrer. Se isso ocorrer, ficarei em apuros. Na época, Meixo Sama levou em consideração o fato de eu dedicar oferecendo arroz. No dia seguinte, mandou chamar-me para ir receber Jorei com ele. Contudo, eu estava sofrendo muito, sem condições de ir até sua presença. Pedi então que o avisassem que eu estava em estado que me impedia de atender ao seu chamado. Meixo Sama pediu que eu fosse, mesmo que me arrastando. Caso não comparecesse, ele não ministraria Jorei. Percebendo que só receberia Jorei se eu fosse até ele, decidi ir. Dava 2 ou 3 passos e parava para descansar. Dava mais 2 ou 3 e parava. Finalmente, consegui chegar e receber Jorei. Ao me retirar, Meixo Sama disse, quando se sentir mal, pode vir a qualquer momento. Às 2 horas da madrugada, fiquei tão mal que pedi à pessoa que estava cuidando de mim que fosse solicitar Jorei a Meixo Sama. Ele respondeu, traga-o imediatamente. Meixo Sama estava caligrafando as imagens da luz divina. No mesmo instante, interrompeu o que estava fazendo, ministrou-me Jorei e comentou, você deve estar com vontade de comer algo doce. Não? Aqui há de tudo, peça o que quiser. Nunca me esquecerei de quão delicioso estava o manju que ele me ofereceu. Enquanto estive acamado, Meixo Sama separava um pouco de cada prato que compunha a sua refeição e dizia, dê isso a ele. Jamais esquecerei sua benevolência, tendo gratidão por ele por toda a minha vida. Então, olha só, venha, mesmo que seja se arrastando. Isso aqui me chamou a atenção porque, assim, muitas vezes a gente se encontra em situação que você fala, a última coisa que eu quero fazer é sair de casa. Estou muito mal, não quero. Mas aí a gente tira aquele suspiro assim, né? Vamos, força, preciso receber Jorei. E a gente vem. E a gente percebe como as coisas se modificam. Então, a gente não pode perder isso de vista de modo algum. Então, está com dificuldade, está purificando. A Eliane não me deixa mentir. Quando ela veio receber 7 horas de Jorei, a gente sabe como foi difícil. Porque quando você não está bem, você quer estar na sua cama, largado. Mas a gente se desafia, da mesma forma que ela se desafiou, e muitas outras acabam fazendo isso.
né? Hoje mesmo tinha gente recebendo jorei aqui que estava sentindo muita dor. Só que só o fato de receber jorei, quando foi embora, já estava com o semblante mais tranquilo, já tinha modificado. Então, tudo isso é importante. Então, quando a gente está passando por dificuldade e recebe uma orientação, a gente precisa praticar. Na vida, tudo é uma prática. A gente, desde bebezinho, a gente começa aprendendo a mamar, depois a comer o alimento sólido, depois começa a dar os primeiros passos, tudo tem uma sequência. E isso vale para a vida inteira. Cada momento da nossa vida é uma situação diferente. E em cada momento eu preciso de algo diferente. Então, quando eu estou sofrendo, quando eu estou purificando, eu preciso buscar o que eu posso fazer para melhorar. Não estou dizendo que tem que ser aqui, né? Não estou dizendo que tem que ser na igreja messiânica, mas a gente não pode simplesmente cruzar os braços e esperar que as coisas mudem. A gente precisa buscar. É o nosso crescimento, é a nossa evolução. Então, está sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Aonde está a causa? É o meu vizinho do lado esquerdo? É a vizinha do lado direito? Mas a gente precisa buscar. Não adianta só cruzar o braço e ficar reclamando. Não vai mudar. E aí tem um outro trecho pequenininho. Por que não pede jorei? O fato que vou narrar se passou na ocasião em que nos despedimos de Meishu Sama na estação ferroviária de Kyoto, após sua viagem missionária realizada em outono de 1953. Ao ser chamado por ele, apresentei-me e perguntei: o senhor deseja alguma coisa? Ele respondeu: não. Ao olhar para você, percebi que estava abatido. Fiquei preocupado e por esse motivo chamei você. Pego de surpresa, ele disse: acho que estou purificando. Ao que ele retrucou amavelmente: se está purificando, por que não pede jorei a mim? Quando eu voltar lá de Atami, venha receber jorei imediatamente. Assim, pela primeira vez, fui ao Renkyoso para receber jorei individual com Meishu Sama. Com o único jorei, desapareceu um nódulo que eu tinha na parte inferior do estômago. Então, assim, a gente precisa deixar de ser egoísta. Nós temos muito boas ações, muito boas práticas, só que tem hora que assim, né, a gente não pede jorei. A gente vem, senta, ministra jorei o dia inteiro, mas esquece de pedir. Então, a humildade de virar e pedir: ô Marivaldo, ministra jorei para mim? Ô Selma, estou purificando, você pode vir me dar uma assistência? Faz toda a diferença. Jorei não é nosso, jorei é de Meishu Sama, né? É a luz de Deus sendo transmitida através do nosso Hikari. Então, a gente não pode negligenciar esse ato. Receber e ministrar jorei é muito importante. Então, foi algo que Meishu Sama nos deixou, foi o seu legado para nós. Então, a gente não tem que deixar isso guardado. Então, não tem vergonha. Ah, eu cheguei aqui, você estava ocupado, eu não quis te incomodar. Entra, faz oração, vai embora e não pede para receber jorei. A gente para ministrar jorei, como Meishu Sama faz. Ele ficava bravo sim, né? Se alguém falasse alguma coisa assim que, não, eu deixei tal pessoa esperando porque ela não tinha pressa. Então, esse tipo de coisa Meishu Sama não admitia. Mesmo assim, ele puxava a orelha, né? Mas de forma que não causasse nenhum constrangimento. Então, por favor, né? Está purificando? Vem buscar, vem receber jorei. E vem dedicar também, porque é só colocando em prática que a gente muda, que a gente vai evoluir. Tá certo? Tudo bem? Tá resolvido? Cansaram já? Então tá bom.